Queridos sobrinhos, resolvi me aposentar e vou viajar o mundo. Mas deixo a minha fazenda para vocês. Gostaria que cuidassem dela com muito amor. Lembro dos dois brincando felizes quando eram menores. Se vocês não quiserem, podem vender. Vocês decidem. Mas não se esqueçam que a fazenda guarda tesouros riquíssimos. Com amor, Tia Lampejo. Oi, meus senhores! Lembram daquele meu sonho de ter uma fazenda perfeita, cheia de animais, plantações, floresta e tudo de mais lindo? Então, esse grande dia chegou. Mas meu primo aqui, JP, tá querendo estragar tudo. O urbaninho aqui tá querendo vender a fazenda que a nossa tia deixou pra gente cuidar. Ou vender. Sabe, uma oportunidade dessas. Eu não sei por que ele tá querendo vender. Você não sabe por quê, Dininha? Olha isso aí, pessoal. Onde lá isso aqui é a Fazenda dos Sonhos, isso aqui é um pesadelo, isso sim. Tá, a fazenda tá um pouco caidinha. Um pouco não, ela não serve pra mais nada. Não, primo, aí também não, né? A gente consegue dar um jeito. Inclusive, a tia deixou esse livro aí, disse que pode solucionar todos os nossos problemas. Você acha que esse livro vai solucionar todos os nossos problemas? Sério? E outra coisa, você não tá curioso pra descobrir aquele tesouro que a tia falou que tem por aqui? Não sei, talvez. Mas como? Porque assim, eu não faço a mínima ideia por onde começar. Eu acho que o melhor jeito é a gente ler esse livro que ela deixou pra gente. Tô. Nossa, que estranho. O que é isso aqui? Nossa, credo, né? Que coisa velha. Pera, primo. Se a tia deixou pra gente, deve servir pra alguma coisa. Aperta ligar ali então, prima. Quem ousa atrapalhar o meu descanso? Ai, meu Deus! Os novos fazendeiros ou seriam os fazendeiros novos? Quem é você? Horas, quem sou eu? Eu sou a solução de todos os seus problemas. Eu sou o oráculo mais renomado, mais conceituado, mais entendido do agronegócio e todo o seu universo. Mas pode me chamar de Chico. Prazer. Então você entende mesmo de agro? Olha pra minha cara. Eu sou o Google do agro. Mas vai, manda aí, vai. O que vocês estão precisando, hein? Vai. Ai, que bom. Então, você pode explicar pro meu primo o quanto o agronegócio é importante? Então, esse cabra da cidade não sabe o que é agro, é? Tá, então, vem comigo. O agro é enorme. Ele é toda uma cadeia produtiva relacionada e integrada à agricultura e à pecuária. Ou seja, é tudo o que a gente precisa para produzir as culturas agrícolas. Aí você vai me perguntar, culturas agrícolas? Sim, as culturas agrícolas são o que plantamos, cultivamos e depois colhemos, como o feijão, o milho, o alface, a couve, ou as frutas, tipo a maçã, a banana, a melancia. E além disso, a criação de espécies animais de produção, tipo o boi, a cabra, os porcos, os peixes, eles também fazem parte da cadeia produtiva do agro. Certo, mas o que isso significa? Presta atenção aqui que o Chiquinho vai explicar melhor. A cadeia produtiva do agro inclui diferentes tipos de negócios, inclui a produção de diversos produtos e um monte de profissionais que fazem parte dela. Para ficar mais fácil de entender, pensa assim, o agro está dividido entre o antes, o dentro e o depois da porteira. Vamos pensar na fazenda de vocês. Para plantar, vocês vão precisar de sementes, adubo, ração, e para isso temos indústrias que produzem tudo isso. Temos também as indústrias que fazem aquelas máquinas maneiras que são usadas para ajudar aí na fazenda. Além das empresas que desenvolvem tecnologia, pesquisa e também das universidades. Esses são todos exemplos de categorias que fazem parte do antes da porteira. Já o dentro da porteira são os produtores mesmos, ou seja, os fazendeiros que plantam ou criam os animais na fazenda.
E o que está depois da porteira? São as cooperativas ou indústrias de alimentos que vão comprar os produtos produzidos na fazenda. Até mesmo os supermercados e restaurantes são parte dessa cadeia. E é claro, não podia faltar você, consumidor final. Todos nós fazemos parte dessa cadeia do agronegócio. Ah, entendi. Então, tudo que começa no campo e tá nessa cadeia é considerado agro. Bim, 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 bim. Certa resposta! Menina esperta, olha, eu acho que a gente vai se dar bem, hein? É exatamente isso. O agro representa mais de 30% do PIB do Brasil. Ele é tão importante, pois esse setor, o nosso setor, que alimenta o Brasil e o mundo. E aí? Gostaram? Para mais dicas, é só apertar o play, viu, bebês? Agora, deixa eu voltar pro meu descanso, tá? Tchau! Viram só, Seguimores, o agro é realmente muito importante. E você curtiu? Acho que sim, mas deixa eu ver se eu entendi. Nessa cadeia toda, como a fazenda é nossa, nós estamos dentro da porteira, é isso? É isso mesmo. Então você topa? Vamos tocar essa fazenda juntos? Ainda não sei. Talvez. Ai, eu já tô até imaginando. Essa fazenda aqui vai ser a nossa fazenda dos sonhos. Ó, eu tô pensando nesse setor aqui, a gente pode colocar uma lavoura. Aí aqui a gente pode colocar os animais, tipo assim, ovelha. Calma, né? Porque, primeiramente, olha esse solo aqui, Dininha. Tá cheio de mato. Será que cresce alguma coisa aqui? Não sei. Eu sei que dá pra dar um jeito. E eu conheço alguém que pode ajudar a gente. Eu vou ligar. Cadê? Aqui. Oiê! Fala aí, pessoal, beleza? Será que você pode ajudar a gente? Você sabe me dizer como é que se prepara um solo? Você sabia que o bom preparo do solo é super importante para a lavoura? É nele que as plantas encontram a água, os nutrientes necessários para poder crescer, tá certo? Além disso, ali no solo se encontram os elementos químicos como nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio e outros absorvidos pelas plantas. Só que antes de plantar é preciso fazer uma análise dos macro e micronutrientes, o que tem ali no solo, pois nenhum nutriente pode faltar ou está em excesso. O solo precisa estar equilibrado. Depois disso, vocês podem enviar a amostra do solo para os laboratórios, para que os laboratórios possam fazer essa análise, beleza? Ô primo, então vamos fazer essa análise, né? Vocês podem estar perguntando assim, mas é só isso, professor? Não, além de estar com todos os nutrientes necessários, é preciso entender como plantar de uma forma que busque diminuir o impacto da agricultura no solo. Então não vou mexer o solo, vou diminuir a erosão, e uma técnica excelente para isso é o plantio direto. Bom, então agora que o nosso solo já tá pronto, é só a gente plantar, né? Bora nessa! Uma apressadinha, o especialista aqui deve ter mais dicas, né? E como é esse plantio direto? Plantio direto é um sistema no qual o plantio ocorre sem revolvimento do solo, ou com mínimo revolvimento. Ou seja, sem aração, gradagem, como acontece no preparo convencional, tá certo? Com a semeadora, as sementes elas são depositadas no sulco, na profundidade adequada e na população correta, e tem que deixar a manutenção da cobertura no solo, né? Que a gente chama de palha. Então a palha fica sobre o solo, eu não fico mexendo a terra, tá certo? O sistema plantio direto é o sistema mais sustentável que existe, é um sistema diferenciado de manejo do solo e fundamental para garantir as características física, química e biológica do solo. Valeu a dica? Seguimores, foi cansativo preparar esse solo, viu? Mas eu tô bem feliz com o trabalho que a gente fez. Foi divertido, vai. Meu Deus, Seguimores,
tá acontecendo, o primo tá concordando. Ai, a gente já deu o pontapé inicial pra nossa fazenda dos sonhos. Também não é bem assim, né, prima? Eu ainda não sei. Até porque, onde será que tá aquele tesouro da tia? E outra, agora que a gente preparou o solo, o que a gente vai plantar?